Bom dia, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao Edley Podcast. Hoje estamos aqui excepcionalmente dando sangue, um pouquinho sem voz, mas peço para vocês a compreensão que a nossa prioridade aqui é a informação. E hoje, falando em informação, nós estamos recebendo o Dr. Marcos, que vai falar um pouquinho para nós hoje sobre dois temas extremamente relevantes dentro do segmento também, tanto do INSS, quanto também você, empresário, que tem aí, você que é microempresário, você que tem uma empresa de porte pequeno, que está no regime do Simples. Nós vamos falar um pouquinho também sobre as frentes que o advogado na área tributarista pode te ajudar. Então, quero receber aqui no Edley, sem mais nem longas, hoje ainda sem voz aqui, meu amigo Dr. Marcos. Seja bem-vindo ao Edley. Muito obrigado, bom dia José, bom dia a todos. É mais uma vez um prazer estar aqui conversando contigo. Ainda mais para falar de dois assuntos que são do dia a dia do escritório, mas que são relevantes e podem trazer benefício para as pessoas, né? Porque a gente conversa muito no direito que às vezes o direito sempre é lembrado na hora da briga, na hora do conflito. E muitas das vezes existem soluções que podem trazer benefícios ou coisas que as pessoas pagam de forma indevida ou devido a uma mudança legislativa de forma um pouco acima do que devia. Por desconhecimento. Por desconhecimento. Sim. E a gente acaba deixando o dinheiro na mesa, né? Que é a expressão que eu gosto muito de usar. Exato. E eu não usaria nem o termo desconhecimento. Eu gosto muito da ideia do que pessoal que estuda processo legislativo, eles falam inflação legislativa. Uhum. É tanta lei, muda tanta coisa, de tanta forma, que é impossível. A cada 2 minutos, né? A cada 2 minutos. É impossível você acompanhar tudo, ter condição de analisar todas as áreas do direito, todas as oportunidades que você tem, todos os descontos que eventualmente acontecem. Então isso é algo que nós precisamos repensar quando a gente fala de direito tributário e principalmente quando a gente fala de contabilidade para empresários, né? A gente tem que remodelar um pouco essa questão do como a gente paga impostos para pagar da maneira certa e da maneira que gera maior lucratividade para as empresas, né? E usando a tecnologia a favor, é importante deixar isso sempre bem claro. Bem pontuado. Hoje, por conta da minha voz, eu vou deixar você falar bem mais. Tá, tranquilo. Mas, já que a gente entrou nesse tema, queria que você falasse um pouquinho sobre, inclusive, a relevância também, ou qual a possibilidade de um empresário, dentro, claro, do conhecimento das leis, administrativamente é possível num país como o nosso, com a carga tributária, pagar menos imposto? Se a gente faz um planejamento tributário, a gente precisa entender que muitas pessoas pensam que planejamento tributário é sonegação. E não é. Planejamento tributário é uma forma de você pensar a tributação da sua empresa de modo a otimizar isso. Então, um exemplo que eu gosto muito de usar: médicos que fazem pequenas cirurgias nos seus consultórios. Ele pode ser tributado como uma pessoa física, médica, e aí pagar 27,5% sobre os rendimentos. Ele pode ser tributado como uma clínica médica que não faz procedimentos cirúrgicos, e aí ele vai ser tributado na casa de 16%. Ou ele pode ser tributado como uma clínica médica que faz essas cirurgias, e aí ele vai ser tributado com 7%. Então, o conhecimento da lei e principalmente o que essa pessoa faz no negócio dela pode diminuir uma carga tributária. E, como eu brinco, advogado é ruim de conta, se a gente fizer um faturamento de 100 mil reais, nós estamos falando de 27 mil de imposto se for na pessoa física, 16 mil se for na pessoa jurídica sem as cirurgias, e se tiver qualificado como as cirurgias de maneira correta, nós estamos falando em 7 mil reais. É uma diferença muito grande de imposto. E isso tudo dentro da legislação. Isso é o planejamento tributário. Planejamento tributário aí para empresas de comércio, indústria, também envolve você pensar o negócio para frente. O como o meu negócio vai crescer. É muito comum quando a pessoa é optante pelo Simples Nacional e tem um e-commerce, ela normalmente, o e-commerce dela começa a vender muito, ela vai estourar o teto do Simples Nacional,
E às vezes, ao estourar o teto do Simples Nacional, o que ela faz? Ela constitui outra pessoa jurídica no nome de um laranja. Não é o melhor caminho. Não. Eu tenho... Isso aconteceu no escritório. Um cliente que é meu amigo, que quando ele estava próximo de acontecer isso, eu falei para ele, procure um contador e verifique se é melhor mudar para lucro presumido ou lucro real. Eu falei, eu prefiro lucro real. Sim. E aí nós fizemos, eu com o contador dele, fizemos uma análise, chegamos na conclusão que a melhor hipótese para ele era o lucro real. E qual foi a vantagem? Ele foi para o lucro real, começou a pagar menos imposto do que ele pagaria se ele tivesse no lucro presumido. Sim. Um nível de imposto próximo do que ele pagava no Simples, e o negócio dele se tornou muito maior e muito mais lucrativo, porque ele pôde aumentar o volume. Escalou mais. Ele escalou o negócio. Então, existe a possibilidade desde que você faça de maneira racional e de maneira certa. Isso, vamos dizer assim, isso é a parte do planejamento, do pensar o negócio. Sim. E aí vou aproveitar que você está sem voz e vou continuar numa outra seara que a gente tem, que eu acho muito interessante no escritório, que são as recuperações administrativas de crédito. Quando você fala, por exemplo, de empresas... Eu gosto muito de mini mercado. Sim. Eu acho que é o... Uma vez eu vi uma palestra da Luísa Helena e ela falava que se ela fosse abrir um novo negócio, seria um mini mercado, porque o pessoal sempre come. E sempre o mini mercado tem aquela característica de bairro, né? Você conhece o dono, os produtos são sempre em menor quantidade, são sempre tem aquela carinha de interior. Sim. Eu brinco que é a carinha de interior mesmo. Esse mini mercado, por uma questão tributária, normalmente ele está no Simples Nacional. Sim. E muitas das vezes ele não aproveita o crédito que ele tem. O que é o crédito que ele tem? Ele compra de uma empresa que está no lucro presumido ou que está no lucro real e vende para o consumidor final. Sim. Existe uma diferença entre as tributações que são aplicadas e pode acontecer dele ter a empresa dele estar recebendo um produto tributado, ele passa essa tributação no preço para o consumidor, mas no passar essa tributação, parte do tributo ele está assumindo. E ele não precisa assumir. Ele pode pedir a restituição. Pela diferença. Pela diferença. Sim. E aí, esse pedido pode ser administrativo, via INSS, e por uma questão de prescrição tributária dos últimos 60 meses. A gente fala 5 anos para ficar mais fácil. Sim. Tá? Então, por exemplo, o retroativo, né? O retroativo dos últimos 60 meses e o posterior ele pode corrigir e não pagar. Ou, em alguns casos, e esse é um problema muito grande quando você compra de fora do estado, que tem uma variação de tributação muito grande. Sim. Normalmente, esses casos, o que a gente faz? Existem sistemas de acompanhamento. Então, que todo mês ele vai gerando, ou vai entendendo as suas entradas e saídas, gerando o crédito e já pedindo a restituição. É um outro mecanismo de recuperação. A gente fala que essa é uma recuperação para o futuro. Sim. Tá? E aí eu quero deixar uma coisa bem clara. Progressivo. Ela é... Não seria bem progressivo o termo, mas seria mais... Ela é contínua. Contínua. Melhor do que progressivo. Sim. Eu sempre gosto de falar muito isso. A gente não pode imputar a culpa ao contador. Por quê? O volume de alteração é tão grande que é tecnicamente impossível que um escritório de contabilidade consiga acompanhar toda a mudança legislativa a todo momento e entender o impacto disso em todos os setores. Sim. Tá? Nem empresas que têm contabilidade interna muito bem apurada conseguem acompanhar isso com precisão. Com precisão. E a gente está falando de coisas distintas, né? E assim, é importante deixar isso claro, porque isso aqui não é uma conversa, como a gente está no podcast de direito, aqui não é uma conversa falando mal de contador. Não. É uma conversa mostrando que o sistema tributário é complexo, mas que tem como a gente recuperar o dinheiro. Sim. Então é isso que tem que ficar muito claro. Esse tipo de produto de mercearias, bares, autopeça, de empresas que têm contato, muitos produtos de entrada e muitos produtos e uma saída muito grande de produtos. Sim. Esse tipo de recuperação de crédito tributário é algo que infelizmente não dá para a gente delegar para o nosso contador, porque ele não tem condição técnica de fazer. Sim. A gente precisa efetivamente trabalhar com sistemas especializados, com softwares especializados, para poder fazer essa divisão, vamos dizer assim. A finalidade nossa aqui é conscientizar o empresário disso.
Esse é o principal, tá? Existe uma questão que aí para mim também é muito importante com relação ao empresário, mas aí já são empresas de médio porte, que é a questão que eu falo que é a questão do ICMS na base do PIS e COFINS, que a gente chama no direito tributário de a tese do século. Isso é algo que os contadores já assumiram, conseguiram absorver no trabalho deles. Sim. Porque é mais fácil de ser absorvido. Então, assim, a maioria dos casos que a gente pega hoje é o passivo anterior até dezembro de 22. De 22. Tá? O posterior disso a gente raramente tem. Porque com a mudança das regulamentações da Receita, isso consegue andar de uma maneira mais tranquila. E isso é muito importante a gente ter esse feeling, essa percepção de que algumas mudanças são assimiladas. Outras, infelizmente, a Receita não quer que você assimile. Sim. Porque imagina se todo pequeno comércio, todo pequeno restaurante, todo pequeno bar, que é tributado de maneira correta ou que paga a tributação como tem que pagar, Sim. Ele requisitasse a restituição. Quanto que o governo teria que restituir? E é importante ressaltar isso. Quando nós estamos tratando de empresa do Simples Nacional, a restituição é em dinheiro. É crédito em conta. É crédito em conta. Quando eu falo de empresas optantes pelo lucro presumido ou lucro real, aí existem outras formas de compensação. Mas a empresa optante pelo Simples, não. Ela é dinheiro. Então, a gente não está falando de nada ilegal. Na verdade, a gente está falando de algo legal e correto para ser feito. Mas que a resposta para o cliente, a gente usaria o termo correto, para o contribuinte, Sim. é dinheiro na conta. Olha, isso é uma informação muito, muito relevante, porque até mesmo boa parte dos empresários que estão no Simples, acontece o risco deles sempre sonegar também. Justamente por achar que a carga ou o nível de imposto que ele paga não vai ficar viável para ele ter um rendimento de lucro, né? Então, essa questão aí entra na questão do planejamento. Porque o que acontece? Se você tem um bom planejamento tributário, você vai ser optante pelo Simples porque você optou e é a melhor forma de você negociar sendo optante pelo Simples. E principalmente, você vai conseguir calcular sua margem de lucro. Hoje, a margem de lucro está cada vez mais estreita, mas a pressão sobre a margem de lucro está cada vez maior porque você tem um custo de operação maior, um custo de crédito maior. Então, naturalmente, vai diminuir sua margem de lucro. Sim. Então, você tomar o cuidado para você fazer o trabalho correto, pagando o imposto devido, mas pedindo a restituição daquilo que você não deveria ter pago, é uma forma mais segura de você resolver seus problemas do que sonegando. Sim. Porque sonegação é crime. Então, assim, isso necessariamente vai implicar num processo criminal, o que não é uma coisa boa, porque o processo criminal pode dar cadeia. E o fisco vem em cima. E o fisco vem em cima. Sim. Já processos, e além da esfera criminal, ainda existe a esfera civil. Sim. Que o governo cobra, em média, de 30%, no caso de alguns tributos, a 150% no caso do ICMS em São Paulo. Nossa. De multa pelo não cumprimento da obrigação tributária. Então, às vezes, se você fala de uma multa de 100 mil reais, de um imposto de 100 mil reais para uma empresa, a multa sobre esse imposto, se ele não for recolhido ou se ele for recolhido de forma indevida, é de 150 mil. Isso. Então, isso é uma outra discussão que a gente tem. Sim. Lógico, a multa de 150 mil é uma bela de uma discussão, está se sedimentando de que ela é ilegal, mas o governo de São Paulo cobra. E se você for conversar com o fiscal de rendas, a resposta vai ser, tá na lei. Tem que ser aplicado. Tem que ser aplicado. Nossa. E a defesa da Fazenda tá na lei, tem que ser aplicado. Por sorte, o judiciário, principalmente o judiciário no estado de São Paulo, já está mudando o entendimento. A gente não precisa mais chegar no STJ. Aqui mesmo já está tendo isso. Aqui já tem o entendimento de que 150 é muito. Mas às vezes cai para 50 e aí a gente cai na subjetividade do juiz. Sim. E qual que é o principal problema? Um processo tributário leva muito tempo. Sim. Processo de 5, 10, às vezes 15 anos. Sim. E não necessariamente a empresa tem 15 anos para esperar o processo ser decidido. E às vezes ela faz um acordo num processo que ela teoricamente tinha condição de ganhar porque ela precisa de uma certidão. Ou porque ela
se você quiser, por exemplo, contratar com o Estado, você precisa ter todas as certidões em dia. E aí, ter todas as certidões em dia pressupõe o quê? Que você pagou. E às vezes você faz você faz um acordo de algo que você não concorda só para você ter a certidão e poder contratar. Sim. Que é uma outra questão. Uma outra prática também. Mas falando aqui, para a gente amarrar o assunto da recuperação de créditos do Simples Nacional, quais são realmente, assim, falando do retroativo também, quais são as leis e quais são os principais, vamos dizer, pontos que é permitido um Simples Nacional recorrer? Basicamente é o seguinte... Há segmentos específicos ou não? Não. Se você é optante... O que acontece? O Simples, a gente tem formas de tributação, tá? E cada empresa escolhe a sua forma como ela pretende ser tributada. Sim. A empresa que opta pelo Simples Nacional, ela entende que a melhor forma de ser tributada é optando pelo regime do Simples Nacional. Sim. E aí, a lei que vai ser aplicada? A lei do Simples. Sim. Lógico, todo o ordenamento jurídico, mas especialmente a lei do Simples. Uhum. E os anexos. E para cada anexo tem um tipo de regramento. Aonde que entra a questão da recuperação de crédito? Se eu tenho uma empresa do Simples vendendo e uma empresa do Simples comprando para vender para outra pessoa ou outra empresa, aqui eu tenho uma mesma cadeia de tributos. Então aqui eu não vou ter crédito. Uhum. Entretanto, a maioria das empresas do Simples, e aí a gente pode dar um exemplo de mercearia muito bom por causa disso, ela compra de tudo. Ela vai comprar, por exemplo, de uma Coca-Cola. Uhum. A Coca-Cola é uma empresa pelo lucro real. Então ela paga impostos como uma empresa de lucro real. Sim. Quando ela vende, ela passa os créditos do lucro real. Ela passou todo o imposto que ela pagou, o imposto dela vem para essa mercearia. Uhum. Qual que é o problema? Essa mercearia ela não é tributada pelo lucro real. Ela é tributada pelo regime do Simples. Uhum. E o que acontece muito? A tributação no lucro real é maior. Sim. E aí, às vezes é maior, às vezes é menor, mas a maioria das vezes é maior. Isso gera um crédito na hora em que ela vai passar. Por quê? Ela vendeu a Coca a 3 e o vendedor vai vender a 8. Ela paga imposto sobre 3, ele paga imposto sobre 8. Nossa. E às vezes eles têm que compensar os impostos. Uhum. O que a gente faz? Basicamente compensa esses impostos e fala, Receita, de acordo com a nota tal, Sim. De acordo com a nota de entrada tal, foi pago tanto de imposto nesse produto. Quando esse produto saiu, esse produto pagou tanto de imposto. Nossa. Então existe uma diferença. Uhum. Essa diferença de imposto eu tive que assumir como negócio. Uhum. Então eu não posso passar ela para o meu consumidor. O que eu tenho que fazer? Pegar essa diferença de imposto e passar para quem assumiu a carga. Sim. Para quem tem a experiência de morar fora, ou de viajar para fora, às vezes quando você vai para algum país da Europa, normalmente quando você está indo embora do país, existem uns guichês que você apresenta as notas fiscais de onde você comprou. Sim. E ele tem os impostos. E eles te devolvem os impostos. Basicamente é isso. Uhum. Mas nós estamos falando de uma matéria interna dentro do Brasil. E é acumulativo também. É acumulativo sempre dos últimos 60 meses. Nossa. Eu não posso, por exemplo, uma empresa que está aqui há 15 anos, pedir a recuperação dos últimos 15 anos. Infelizmente isso eu não posso. Eu fico sempre restrito aos últimos 60 meses. E é sempre um problema com os clientes quando isso acontece, porque, por exemplo, nessa época do ano começa a declaração de imposto de renda. Sim. O contador não tem tempo nem para respirar. Não. E aí quando a gente precisa pegar documento com a contabilidade, a gente fala, são os últimos 60 meses. Aí passa um mês, mas calma, são os últimos 60, nós perdemos um aqui, mas vamos ganhar um ali. Calma, vai dar tudo certo. Sim. Então, normalmente é isso que acontece. Nossa. E assim, fica válido, inclusive, a orientação para qualquer empresário olhar esse cenário, porque às vezes, muito provavelmente, vai ter algumas pessoas nesse cenário. O que eu falo para todo mundo é: procura um advogado especialista em direito tributário para conversar e pede para esse advogado falar com o seu contador. Porque é uma conversa puramente técnica. Sim. Então, o que o empresário precisa saber é quanto ele tem para receber. Uhum. E aí a decisão vai ser empresarial, se ele vai pedir ou não. Agora,
quem vai tomar a decisão técnica de é o caso de pedir ou não é o caso de pedir é o advogado tributarista e o contador. Porque é como quando você vai a um médico e o médico te fala, ó, temos essa doença. Sim. Você não sabe como você vai operar, o que você vai falar. E aí é o médico e os auxiliares dele que decidem. E não você. Você só fala, faz ou não faz. Quem vai cuidar do procedimento é quem cuida da saúde. Quem tem especialidade. Nesse caso, quem cuida do procedimento é o advogado tributarista e o contador. Perfeito. É sempre importante essa relação. Perfeito, muito bem colocado. Pra gente concluir aqui essa entrevista onde eu estou sem voz, inclusive, vamos falar um pouquinho sobre o teto do INSS. É uma outra questão, e aí envolve muito pessoas que têm mais de um emprego. Principalmente médico, funcionário público, professor, advogado, jornalista. Pessoas que têm mais de um emprego, o que normalmente acontece? Quando você tem mais de um emprego por carteira assinada, os dois empregadores recolhem INSS. Sim. E até aí normal, todo mundo tem que recolher. Qual o problema? Existe um teto no INSS. Você tem o piso, que é um salário mínimo, e você tem um teto que, salvo o melhor juízo, são 10 salários de contribuição. Aqui o Dr. Thelmaia, por exemplo, vai conseguir falar isso de uma maneira muito mais tranquila. Qual números? Hoje, o teto gira na casa de R$12.000. E aí o que acontece? Algumas pessoas, na verdade R$12.000 ano, tá? É 1.000 e pouco por mês. Por mês, Algumas pessoas, na soma desses créditos, recolhem pro INSS mais do que os R$12.000 por ano. E aí, existe um procedimento administrativo para você entrar via ECAC, em que você consegue pedir a restituição desse valor. Olha. Dessa diferença. E isso quem pede não é o empregador. Quem pede é o empregado. Sim. Porque o empregador fez o certo. Ele foi lá do seu salário, recolheu o que ele tinha que recolher de INSS. Sim. Você, na condição de empregado, você tem que pegar o seu salário, essa informação, e entrar com o procedimento administrativo pedindo a recuperação. Prazo administrativo disso, tendo todos os documentos, juntando tudo certinho, casa de 90 dias, mais ou menos. 90 dias. É bem rápido. Nossa. Por que é rápido? Porque isso é consolidado. O dinheiro é... Não vou usar o termo indevido. Sim. Mas o dinheiro foi depositado na conta do INSS de maneira indevida. Sim. E aí você pode me perguntar, poxa, mas isso vai fazer diferença na minha aposentadoria? Não, porque você já está recolhendo pelo teto. Sim. O que você pode recolher, o que você pode restituir é a diferença entre o teto e o que você recolheu a mais. Tenho clientes que, por exemplo, a gente faz a restituição, ele investe o dinheiro numa previdência privada. Sim. Porque ele fala, não, esse dinheiro é da minha aposentadoria e vai continuar sendo. Tem clientes que não, que quando recebe... E utiliza, né? Utiliza, vai gastar, é um dinheiro extra. Eu brinco que é num caso específico, eu brinco muito com esse meu cliente, que eu falo que ele é a segunda restituição do imposto de renda. O imposto de renda. Eu brinco que é o segundo imposto de renda dele. Por ano. Por ano. Porque o que acontece? Ele é um caso bem atípico, porque ele tem 4 trabalhos. Ele é médico em 2 hospitais e professor em 2 faculdades. Então ele recolhe em todos. Sim. E aí o caso dele é uma restituição bem, bem atípica por causa disso. Sim. Porque ele já está no teto e não tem nem como resolver. A única forma dele resolver, e aí administrativamente, se você quiser, é você informar todos os seus empregadores todos os meses que um empregador em específico está recolhendo. Nossa. Aí você vai falar, 1 mês você faz, 2 meses você faz. No terceiro, só se você for a pessoa mais... benigna. Não, mais regrada do planeta. Porque assim, eu não conheço... Vai ter que colocar um alerta, e esse alerta vai ter que ser feito todo mês, no mesmo dia, mandado para as pessoas, dar a sorte das pessoas lerem. Então é muito incomum. Sim. E aí existe essa hipótese, que é uma hipótese muito boa de recuperação para pessoas físicas. Sim. Tá? Por quê? É um dinheiro que está parado, é um dinheiro que não vai ser seu, vai ficar na conta do INSS e normalmente vai ter... Você não vai ter nem... Se você não requisitar, passou. Vai ser a mesma coisa que acontece, inclusive com as recuperações de crédito do simples, do presumido, do real. O governo jamais vai falar que você pagou a mais para ele. Jamais. Jamais. Ainda mais o INSS.
Isso é muito comum também com contadores. Porque contador tem um hábito, e de contador é mais difícil de fazer apuração. Porque é um hábito na contabilidade do contador colocar nas guias de INSS Sim. dos clientes um valor para a aposentadoria dele. Uhum. Só que normalmente esse valor extrapola o teto por muito. E a maioria das vezes, quando o contador vai pedir algum benefício, Uhum. nem o INSS consegue apurar isso com tranquilidade. Por exemplo, você viu que a gente estava conversando Sim. antes de começar a gravação. Eu tenho um caso no escritório que a pessoa tem mais de 600 contribuições. Nossa. Ele trava o sistema do INSS toda vez que ele pede. Porque o Porque sistema é muito fora do padrão. Sim. E é um caso que só se corrige fazendo esse tipo de situação. Porque é um caso sistêmico, né? É uma questão... Eu brinco que a gente trabalha praticamente como auditor dos órgãos públicos. Sim. Porque o que é a recuperação de crédito tributário se não apontar para o governo que o tributo foi recolhido, mas foi recolhido indevido? E aí, quando você audita, eu estou informando para o governo o que eu recebi, o que eu tenho direito, mas eu também estou informando o que eu vendi. Sim. E principalmente de quem eu comprei. Sim. E a hora que eu informo de quem eu comprei, que normalmente é uma empresa maior, o governo está, de modo indireto, Sim. auditando essa outra empresa. Sim. É o mesmo caso dos contadores quando a gente faz essa questão do INSS acima do teto, se o empregador está repassando dinheiro para o INSS. Se não está acontecendo aquela captação irregular do dinheiro, quer dizer, eu desconto do funcionário, mas eu não repasso pro INSS. Sim. Que infelizmente ainda é uma coisa comum no Brasil. Não é uma prática aceitável, mas é uma... Ainda é comum. Pessoal, a gente está encerrando aqui esse bate-papo com o Dr. Marcos, falando um pouquinho sobre direito tributário, falamos sobre dois viés, tanto pessoa física quanto jurídica. Hoje, apesar da falta da voz, nossa prioridade, como dissemos no começo, é a informação. Dr. Marcos, agradeço você por um pouco do conhecimento que você compartilhou aqui hoje. Desejo a você cada vez mais sucesso e que você possa estar também depois acompanhando no Instagram alguns cortes selecionados desse bate-papo, onde a gente vai estar ali compartilhando informações bem específicas dos assuntos que falamos aqui hoje, ok? Agradeço, Dr. Marcos, pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Quando precisar é só chamar. Estamos aqui ainda mais num podcast tão interessante e um projeto tão valoroso da OAB com o jornal. Acho que vale muito a pena isso. Parabéns aos envolvidos. Obrigado. Quando tiver com voz, você vai ver. A gente vai fazer com mais intensidade ainda. Mas, pessoal, até o próximo episódio. Agradeço você que esteve nos acompanhando aqui no Edley Podcast.